chantagem, calúnia. Voltando para o nosso polêmica, a presença ilustre do psicólogo, multimídia, escreve, né? Faz música também, não? Já fiz muito. Estou falando, tem cara de múltiplo. Guilherme Davoli, né? A pessoa diz, eu sou 300, você não chega tanto por enquanto, mas está a caminho. Não, nem isso. Mas se não fosse o violão, eu não tinha pago a faculdade. Tá vendo? Muitos anos atrás. Violão, ave música. Violão. Ô Guilherme, vamos aqui avançar um pouquinho, nós só estamos falando do amor, essas coisas, quer dizer, esse namoro virtual, o surgimento da internet, os blogs, esses veículos todos que acontecem, esses instrumentos, e esse Orkut, que tem dado até alguma preocupação para ingleses, dizendo, olha, limitar o uso disso, saber o que estão fazendo, fiscalizar seu filho, não deixa solto. E tem gente, casos reais, que você deve conhecer melhor do que eu, de assassinatos, de chantagem, de sequestro. Sim, então, sim. é uma coisa que ainda não tem uma legislação própria, né? Nós estamos engatinhando. E o uso disso aí, tem gente que está utilizando para outras coisas que não as melhores, né? Olha, eu acho Preocupa que isso você? Preocupa bastante. E apesar de eu achar que a gente deve discutir a questão da limitação, inclusive diante de faixas etárias, deve-se discutir muito essa questão. Por outro lado, eu não vejo a simples questão de limitar horários como algo que realmente vai resolver. Porque nós temos que lembrar que toda a informática, ela é uma ferramenta. Uma ferramenta numa mão inadequada, ela pode causar estragos. Então, o que realmente causa o estrago via Orkut, blogs ou qualquer outra forma... Quem vai utilizar e como? Qual é o sentimento que essa pessoa tem no momento, né? Até para que está indo lá, né? Imaginar uma coisa simples, né? Vou imaginar um policial que tem sua arma. Isso não quer dizer que ele vai matar alguém. Absolutamente. Depende do equilíbrio dele. Né? A boa utilização da arma. A arma, inclusive, está ali para defender pessoas. O bisturi, na mão de um médico, salva uma vida. Na mão de um louco, arrebenta com alguém, né? Então, o problema não está na ferramenta. E eu não sei se uma legislação resolveria, porque, infelizmente, existem tantas coisas bem legisladas que continuam sendo usadas de forma inadequada, então... Quando se diz que não há nenhuma legislação, no sentido que está havendo crimes aí, seríssimos, as pessoas não sabem recorrer. Vai reclamar não sei com quem, porque não tem nada que... Agora, começa a aparecer agora alguma coisa nessa linha, o que me preocupa... Google já andaram preocupados com isso. O que me preocupa com relação à internet, a essas comunicações da internet, as vias de comunicação... As pessoas buscam ali, é um papo furado. Você já viu aqueles negócios que rolam ali? Vários. Na realidade... O que é aquilo ali, hein? O que me parece a necessidade de pôr para fora... É a possibilidade de viver personagens e não você mesmo. Olha, eu chego num local e sou apresentado para pessoas, a gente começa a bater papo. Por mais que eu não queira, na hora que eu começar a bater meu papo, eu vou criar um personagemzinho, tá? Todo mundo cria um pouco, tá? Mas conforme o diálogo vai, você solta o teu personagem, porque não dá para você ser um ator o tempo todo, tá ok? Quando eu vou para uma ferramenta que me oculta, eu posso viver o personagem. E viver o personagem marginal, o personagem atraente... Está explicado o sucesso de tudo isso. Você me explicou tudo, entendi perfeitamente. Essa é a grande questão. E por que pessoas tão tímidas, de repente, são tão expansivas lá dentro, né? Estão ocultas. Interessante que um pouco antes de eu entrar no estúdio, eu estava vendo uma entrevista do Ney Matogrosso na TV, e ele falando do início da carreira dele, com Secos e Molhados, a timidez dele e a necessidade que ele tinha de estar pintado. Ele se confessa. Ele se pintava porque aí ele se soltava totalmente. Ele não teria coragem de fazer aquilo, até que mais tarde ele cria coragem de ter a carreira de cara limpa. Entendi. Né? Ele precisava se apresentar daquela forma, mas quando ele tirava aquela máscara, ele era outro. Né? Quer dizer, a pessoa se oculta num Orkut, num blog, para dar vazão a tudo aquilo que está reprimido lá dentro dele? Eu acho que dois aspectos. Para dar vazão àquilo que está reprimido, sufocado, mas também porque ela não confia nas outras pessoas. Então, eu preciso estar oculto, porque o que será que o outro vai pensar? Não é só eu colocar ideias, mas eu também não quero que o outro pense errado. Então, eu crio uma imagem para que o outro pense em cima da minha imagem. Isso mostra uma personalidade fragmentada ou não? Isso mostra uma personalidade sem consolidação, né? A personalidade, nós temos que lembrar isso, personalidade é uma palavra coisa pesada. para a vida toda. Quer dizer,
A minha personalidade nunca está pronta, né? Aquela expressão que algumas pessoas usam, fulano de tal tem personalidade mutável forte. ao extremo. Nós somos sempre mutantes e isso é maravilhoso, porque quer dizer que a gente sempre pode um dia estar melhor do que está. Okay. Tá ok? Isso é fantástico, ser mutante. Só que nós somos mutantes sem apagar o passado. Tá ok? Bom, então a gente vai acumulando. Mas quando a minha personalidade não tem raízes consistentes, quer dizer, cadê os meus valores? E aí eu posso até parecer um pouco antiquado, mas os meus valores de família, meus valores morais, meus valores religiosos. Cadê aquilo que eu entendo como visão minha do mundo, né? Se eu não tenho isso, a minha personalidade fica picada e sempre à mercê do que será que o outro está esperando do meu discurso, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Bacana. Existe um texto bíblico que eu acho fantástico, lá na primeira carta de Paulo ao Coríntios, que fala assim: Deus preferiu as coisas loucas da vida para envergonhar os sábios, né? Puxa. Quer dizer, Deus prefere aqueles que se atiram, que experimentam, que vão além, do que aqueles que se acham tão sabedores de tudo que por isso não mudam mais. Tá vendo? Né? Então, já prontos. Isso, essa personalidade picada faz com que eu tenha que ser aquilo que o outro espera. Então, eu estou sempre de bem com o mundo, pela internet. Eu estou sempre de bem com o mundo em todas as relações. Por que é fácil namorar alguém pela internet? Nós assumimos compromisso, não tem riscos. O duro é que alguns estão assumindo o compromisso. Né? Mas a grande sacada está aí. Não sou eu, em primeiro lugar. Falsa identidade. Se eu for mal julgado, eu saio. Nenhum prejuízo para mim. E pronto. E, já que eu estou trabalhando com a brincadeira da sedução e parece que o outro cai, vai bem. Não apenas pessoas carentes estão entrando nessa. A gente tem muita ideia de que alguém que começa a se apaixonar pela internet deve ter uma solidão afetiva. Não, às vezes é uma solidão até de outros valores. Afetivamente até tem alguém afetivo e efetivamente. Dizem que faz porque é divertido, porque busca, ele passa umas horas agradáveis. Olha, divertido é você conseguir ficar em paz com você. É a coisa mais divertida que tem. Quando eu preciso de alguma coisa que na realidade não está acontecendo para me divertir, é porque eu devo ser muito incompetente na área de gerenciamento da minha própria vida. Perfeito. Helena, nós vamos correr agora com o tempo. Sim. Tem um resto de programa e sempre assim, quando começa a esquentar, está no final. Você tem um outro texto que eu achei muito legal, que é chamado Tatuagem Indesejada. Nesse texto, outra vez a epígrafe diz: assumir culpas irreais talvez seja o mais sádico e sutil método de suicídio. Comente isso aqui e depois explique, na sua visão de psicólogo, de clínico, o que é essa tatuagem, porque as pessoas se tatuam. E como é que fica essa marca, né, que em alguns casos irretirável, né? Esse texto, Tatuagem, é um texto relativamente antigo, né? Mas muito bacana, provocador. Na realidade eu tento trabalhar essa ideia da tatuagem que as pessoas conhecem, mas das tatuagens que a gente traz da vida, algumas marcas do que se eu não vou me livrar. Agora eu preciso compreendê-las, né? O problema é que muitas vezes eu carrego culpas irreais. São as piores marcas, né? Aquele pai que vira pro filho e diz assim: tá vendo, por causa de você a gente perdeu o fim de semana, você ficou de recuperação, nós estamos aqui. Se fosse teu irmão, as coisas iam bem, mas você tinha que fazer desse jeito. E aí você fala, daí passou, ele até ri disso, ele até brinca com isso quando é adulto, né? Esse cara cresce, mas na verdade quando ele está numa reunião lá na empresa dele, ele vai dar uma opinião e ele fala: e aí? Será que eu tenho o direito da opinião? Ou será que eu sou aquele que foi marcado para sempre ser o errado da história? Eu fui marcado para sempre fracassar. Nós carregamos tatuagens terríveis, né? E não acho que nós precisamos arrancá-las, seria falso, né? Na verdade, o que nós temos é que aprender com a tatuagem. Aliás, tudo que tem do nosso passado tem que ser visto como livros de alta qualidade, né? O meu passado, ele é um grande livro onde a hora que eu estou perdido no presente, eu vou lá e estudo o que eu fiz antes. Não é para remoer o passado, porque senão eu não ando, né? Mas é para usar o passado como a grande oportunidade do conhecimento, né? Se Deus nos apagasse o passado, nós estaríamos eternamente cometendo os mesmos erros. Puxa vida. Vamos falar dos seus livros? Nelsinho, por favor, me mostra aqui os dois livros do Guilherme, né? Um de 2003 e outro de 2005. Onde a gente encontra esses livros, Guilherme? Aqui... Você tem uma comunicação direta, inclusive? Tenho, é isso que eu coloco. Esses livros, eles são vendidos diretamente em cursos, palestras que eu coloco, são os dois livros do Guilherme. Podem ser adquiridos pelo site que está aparecendo. Tá aí o site então, né? Isso. Pois E pode ser adquirido na clínica,
que é no 3624-4344. Marcelo, bota o site dele um pouquinho aí até o final do programa, para as pessoas terem... Esse site, eu queria só colocar um detalhe. Fala. Ele é um site de trabalho, para eventos, né? Mas se alguém tiver interessado em estar recebendo alguns textos meus, em média, uma vez por mês eu estou emitindo um texto. A pessoa entrando no site, embaixo da minha primeira foto do site está escrito: desejo receber o boletim Andei Pensando. Aí ela clica, cadastra Você um vai e-mail. ver que eu vou entrar lá, você vai me mandar, eu andei pensando. Achei genial essa ideia. Acabou de ser enviado agora, nessa semana que passou um. Acredito que mais daqui umas 3, 4 semanas está saindo um novo texto. Que bom. Isso aqui nasceu do quê? De uma necessidade? Esse aí nasceu de uma ansiedade, uma angústia? Isso nasceu de uma cobrança de uma professora de Santa Rita do Passa Quatro. Você tem, inclusive, a opinião das suas palestras lá? Tem. Os elogios que vêm, as observações positivas. Eu dava algumas palestras e as pessoas terminavam a palestra, elas queriam um livro. E eu falava que eu não sabia escrever, não queria escrever. E uma professora, um dia, depois que assistiu 3 palestras, ela falou: Guilherme, ou você lança um livro, ou eu lanço e faço uma homenagem para você no final, né? E a gente brincou com a ideia. Eu falei: não, deixa eu escrever para ver o que acontece. E, graças a Deus, foi muito legal a receptividade, o segundo livro também. Nesse momento eu estou escrevendo mais 2. Que bom. E o gostoso disso é que as pessoas que têm lido, têm entrado em contato, trocado ideias, e eu acho que o legal dessa história é a gente poder viver num debate contínuo. Você nunca se enveredou pela ficção? Não gostaria de se enveredar? Eu acho Aqui tem um pouco de ficção, não? São experiências de consultório. Na realidade é um misto de psicologia, você usando algumas letras muito de conteúdo música. aí, né? Atitudes, quase que consultas, né? A minha ideia é não ser técnico. Isso. Eu não quero ser técnico. Porque fica chato, né? Mas a ficção eu não me vi com essa competência. Talvez um dia eu consiga. Por que não? Você deve ter um farto material sobre isso. Tem coisas que a gente precisa envelhecer, né? Para melhorar. E eu acho que ainda não envelheci o suficiente. Tá certo. Eu queria só aproveitar esse último minutinho. Você vai fazer uma mágica, responder em 1 minuto sempre a pergunta. Esse caso, Suzane Richthofen, que agora estão pedindo para adiar o júri outra vez. Como você explica o comportamento dessa menina? Eu sei que é complicado, mas você tem o poder de síntese, você vai fazer. Logo que aconteceu esse fato, o psiquiatra Zamitiba, ele apareceu em vários jornais do Brasil, já dando todo o quadro, todo o diagnóstico da menina, dizendo da tragédia familiar que era aquilo. E eu, por mais que eu seja fã do trabalho do Zamitiba, achei que ele foi ali. Você acha que ele a estigmatizou? Sim, porque ele quis definir uma personalidade humana a partir de uma reportagem de televisão. Naquele momento não havia informações. Hoje nós temos algumas informações bastante marcantes de uma desestrutura muito forte dessa menina e que a gente poderia em alguns momentos até chamar de uma maldade colocada. Mas me preocupa 2 outras coisas muito importantes. Tá? A primeira, qual é a covardia da justiça? E a segunda, quanto mais a mídia dá valor a esse quadro, mais ela está dizendo que talvez essa seja uma das formas do jovem resolver seu problema. Mas olha só. E o recadinho otimista de 10 segundos finais? A vida vale a pena ser vivida. A vida... Simplifique mais sua vida, você me deixou essa mensagem aqui. Tá. Eu acho que a vida ela é uma coisa bastante simples. Deus nos deu competência e a gente precisa ter coragem de colocar em prática. Eu acho que um pouco de fé não faz mal para ninguém. Senhor Guilherme Davoli, foi delicioso conversar com você. Muito obrigado pela sua atenção e disponibilidade. Muito. Você adorou, né? Então, fique firme para o próximo encontro nosso. Um abraço, até lá então. Vai,